distância, né, a gente não tem essa proximidade. Eu acho que o presencial é tão importante porque, claro que as tecnologias ela vem justamente para aproximar e nos deixa de fato mais, tem essa interação, né, e dá acesso. Eu acho que deixa a educação mais democrática, mas nada do que o presencial para a gente. Acho que o olhar e o sentir dão uma outra conotação em relação à educação. Mas assim, vou me apresentar. Eu sei que a gente já vem, né, trabalhando na plataforma, mas como é o nosso encontro presencial, eu me chamo Alisson Regis, sou lá do campus João Pessoa, né, do nosso instituto, e eu estou lá abrigado lá na UAG, né, nossa unidade de gestão e negócios. Lá a gente tem, dentre vários cursos dessa linha, né, curso também de administração, como vocês já conhecem um pouco a estrutura, e hoje eu também estou colaborando na direção de extensão popular e rural, lá da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né, ligada à reitoria. Então, é um prazer estar aqui. Eu fiquei só assim, acho uma pena, um número reduzido, né, porque eu acho que é um momento que a gente tem mais coletivo, mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz por esse encontro. Eu acho que as nossas colegas, né, a Rebeca e a Arielle, falou o objetivo central desse encontro, né, mas para a gente estar trazendo aqui um fio condutor do que a gente viu nesses dias, né, ao longo da nossa disciplina. Eu tentei trazer aqui alguns pontos, mas é uma síntese. Eu acho que eu gostaria mais que viessem de vocês, né? Assim, eu acho que construir esse momento de uma forma, eu acho, coletiva. Eu vejo que é mais importante porque atinge a necessidade de vocês, mas ao mesmo tempo eu pensei no fio condutor. Nesse fio condutor a gente une as duas. A gente precisa de uma lógica nesse momento, até porque o tempo ele é curto para a gente estar seguindo, mas a qualquer momento vocês têm a liberdade e a autonomia de estar trazendo o que realmente importa, que é a necessidade ou a dúvida de vocês, tá? Então vamos lá, para a gente ser bem objetivo. A gente tem, para início, uma disciplina que ela é bem densa em relação a parênteses de conteúdos, né? Essa disciplina, na verdade, quando foi pensada, o eixo dela é gestão de processos. Esse é o eixo da disciplina. Mas se a gente vai nas leituras e nas descobertas da apostila, que é o nosso material base, a gente percebe que há alguns desdobramentos. Por exemplo, tem um tópico sobre a liderança, tem um tópico sobre tomada de decisão, né? Então, por isso que o nome dela, ela une várias temáticas, né? Que inclusive deixa a disciplina com outras vertentes, mas o eixo que eu gostaria de alertar, né, é para a gestão de processos. Claro que quando a gente fala de gestão de processos, existe um líder nessa gestão de processos, né? Quando a gente fala de gestão de processos, de fato, a gestão de processos me ajuda a tomar uma decisão, a gente vai trazer esses elementos. Mas quando a gente traz organização, processos e tomada de decisão, o alerta que eu faço é que em alguns cursos de graduação e até mesmo de pós, a tomada de decisão, por exemplo, é uma disciplina única. Então, quando a gente pega a nossa apostila e vê tantos desdobramentos, a gente fica um pouco angustiado, né? Assim, são muitos parênteses, mas qual é o foco? Então, nosso foco aqui é gestão por processos, mas dialoga com outros pontos, certo? Então, por onde a gente gostaria de iniciar? A gente tem aqui, deixa eu só... A gente tem aqui que a nossa apostila ela começa fazendo uma chamada sobre uma definição do que é a organização. Isso aqui a gente vai falar de uma forma muito rápida, porque eu acho que vocês tiveram vários contatos das outras disciplinas sobre o que é a organização. E aí a gente traz, obviamente, para o nosso contexto, esse foco na gestão pública, dentro de uma estrutura, né, que tem os seus mecanismos e os seus processos públicos de entrega para a sociedade. Então, a nossa apostila, ela abre, né, trazendo mais uma vez o resgate do que seria organização. Aí a gente traz aqui que nos remete ao conteúdo de um grupo de pessoas, então a gente não tem organização se não tiver um coletivo de pessoas dentro dela para ter esse movimento, e que ela precisa ter um objetivo a ser atingido. Então, toda organização
Claro que o nosso foco é a organização, gestão pública, mas se a gente pega do primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, ou seja, pública, privada ou social, toda organização, que eu não gosto de chamar empresa, porque empresa dá um teor mais privado. Mas quando a gente abre para a organização, entra o privado, entra uma ONG, que é o terceiro setor, entra a gestão pública. Precisa de um coletivo de pessoas que vai me dar uma estrutura, por isso que estrutura organizacional é um ponto forte que eu gostaria de destacar, a gente vai ver mais na frente, porque toda organização ela tem uma estrutura, e essa estrutura, um elemento forte é o coletivo de pessoas, como traz aqui, o grupo de pessoas. E o outro é o objetivo dessa estrutura que leva a oferecer seu bem ou serviço. Então eu posso ter uma organização que o fim vai ser mais o bem, o material, ou vai ser mais o serviço, o abstrato. Tranquilo? Beleza? E aí, claro, para eu chegar nessa produção de bens ou serviços, eu preciso de um conjunto de recursos. Recursos humanos, recurso material, infraestrutura, tempo, conhecimento, que é os recursos para serem transformados em, certo? Esses bens. E aí, que é onde a gente chega. Toda organização que tem um objetivo, ela é formada numa estrutura organizacional. Esse ponto é importante, porque a gente vai ver mais lá na frente que existe um método, que eu acho que não é novidade para vocês, que é o organograma. Como é que eu represento a estrutura da minha organização? A partir de um método chamado organograma. O organograma é como se eu fosse tirar uma fotografia da minha organização para eu expressar a hierarquia dela. Então, existem organizações que são mais centralizadoras, mais verticalizadas. A gente vai ver aqui alguns exemplos. E existem organizações que a sua estrutura é mais democrática, mais horizontal. E isso vai ter reflexo na tomada de decisão. Não é? Se eu sou um gestor e eu estou numa estrutura que ela é mais centralizadora de poder, então eu vou ter uma tomada de decisão dentro de uma postura, dentro de um comportamento. E isso eu já estou trazendo as ligações que há, certo? Entre os temas que a gente tem. Então, aqui, como não é nosso objetivo ter tantos conceitos, porque você já tem o acesso a esses conceitos no material, eu trouxe 2 sobre estrutura. Esse primeiro aqui é a forma pela qual as atividades de uma organização são divididas. Então, se a gente pega um organograma, eu vou ver lá que a organização ela está dividida, as responsabilidades, o poder. Então, quando eu olho para um organograma, ele me diz a relação de poder, de autoridade, de responsabilidade entre os níveis, entre as áreas. Aqui a gente vai trazer, e na apostila também vocês têm vários exemplos. E um outro é um conjunto ordenado de responsabilidades, ou seja, eu consigo ver a autoridade daquela organização, eu consigo ver como é feita a comunicação. Comunicação lá no final da apostila, ele faz uma relação de tomada de decisão e a importância da comunicação. Porque quando eu tomo uma decisão, eu me comunico. Então, como é que eu faço essa comunicação na tomada de decisão? Lá no finalzinho da apostila, ele traz uma unidade, certo? Então, como é que se comporta esta estrutura? Aí eu pergunto a vocês, tranquila essa expressão de estrutura organizacional? Todo mundo consegue enxergar isso bem? Ou dúvidas? Tranquilo? Que cada organização ela traz sua estrutura. A gente vai entrar já nessas tipologias. Thaís? Laís? Entendido? Thaís. Tranquilo, gente? Beleza? Então vamos lá. Vamos seguindo, que é tranquilo, é bom, porque a gente vai ganhando tempo para... E aí, o que é que eu quero chamar a atenção? Que na nossa apostila, a gente tem duas grandes vertentes de natureza de estrutura. Tem uma mais que a gente chama mais mecanicista, que é mais burocrática, e tem aquela outra estrutura que ela é mais adhocrática, mais orgânica. Na apostila, ele só traz esses 2 termos, orgânico e burocrático.
mas a gente pode ter sinônimos, certo? Por isso que eu coloquei esses sinônimos. Posso chamar de mecanicista tradicional ou rígida, estou falando da mesma estrutura. E orgânica, contemporânea e flexível, a mesma estrutura. Por exemplo, geralmente, quando a gente pega um organograma do IFPB, se a gente pega o organograma do IFPB, a gente vai ver um organograma denso, né? Então, isso leva a gente interpretar que o organograma do IFPB cai dentro de uma estrutura mais tradicional, pela própria natureza, pela própria cultura, né? Que eu tenho uma organização que é federal, né? Que ela está estendida aqui na Paraíba, mas que também ela é nacional. Se a gente pega, por exemplo, uma organização que ela é mais privada, claro que a gente também tem organizações privadas com estrutura maior, mas a gente vai ver de repente que ela tem uma relação muito mais orgânica, flexível. O que é que eu quero dizer? É que quanto mais reduzido e horizontalizado, eu vou ter menos níveis hierárquicos. Então, o nível de dependência é menor, deixando a tomada de decisão, a atuação do gestor mais flexível, com mais autonomia. Quanto mais nível hierárquico, eu tenho um nível de autonomia, mas vai chegar um ponto que eu vou ter que me remeter no superior, a ele, ao outro. Aí imagina, vou para uma loja comprar sapato. Se o vendedor ele não tem uma liberdade de trabalho, vou chegar lá e dizer, se eu levar 3 pares, você me dá quanto de desconto? Se é numa relação muito verticalizada, ele vai dizer, deixa eu falar com o meu supervisor, deixa eu falar com o meu gerente, deixa eu falar com o meu diretor, daqui que vai e volta. Onde é que está o cliente? Pois é, já desistiu de comprar o sapato. Quando a gente tem uma estrutura que é horizontal, orgânica, a comunicação e a tomada de decisão ela é feita com uma forma de comportamento. Quando eu já tenho mais pública, mais burocrática, existe um conjunto de regras e normas que a decisão ela segue outro rumo, porque eu vou ter que estar dentro de um outro contexto. Se a gente pega o processo de compra, fazer compra numa empresa privada é de uma forma. Fazer compra na empresa pública, licitação. Então, a tomada de decisão é diferente, entende? Do gestor no público e no privado. Então, aqui, de uma forma mais objetiva, na apostila está mais trazida, esmiuçada, contextualizada, e tem as características. Vamos pegar uma organização mecanicista, que é aquela tradicional, verticalizada, burocrática. Tarefas especializadas. Aí, com essas características, a gente já pode detectar se aquela organização ela se aproxima mais do modelo burocrático ou de uma estrutura mais flexível. Então, eu tenho estrita hierarquia de autoridade, muitas regras. Eu tenho comunicação vertical, é muito de cima para baixo. Não é pelos pares, é sempre de cima para baixo, né? Eu espero essa ordem acontecer. Poucas equipes, força-tarefa integradora e tomada de decisão centralizada. Então, eu tenho um espaço de autonomia, mas é até aqui. Então, para eu ir, eu tenho que ir para lá e isso. Me ajude. Certo? Então, tem essa liberdade mais limitada. Se a gente vem para a organização orgânica, que é a flexível, isso também não quer dizer que eu vou fazer o que eu quero, tá? Mas eu tenho mais... Perfeito. Existe a regra, né? Porque eu estou na estrutura formal, né? E as regras, elas vêm também para contribuir, né? Mas eu tenho uma flexibilidade maior pela delegação, né? Ou seja, eu tomo a decisão de uma forma muito mais aberta. Aí eu tenho algumas características, tarefas compartilhadas, lá já é mais centralizado. Hierarquia relaxada, cuidado com esse nome, porque não é relaxado de qualquer forma, é que a possibilidade no sentido da flexibilidade, tá? Autoridade por conhecimento, pouca regra, comunicação horizontal, muitas equipes, força-tarefa integradora, tomada de decisão, descentralizada. Então, quais são os dois lados da moeda? Por um lado, eu tenho algo muito mais verticalizado, mecanicista, por um lado, mais orgânico. A palavra orgânica é muito de dentro para fora, não é?
me dá uma ideia de participação, de democracia. Quando vem orgânico na minha cabeça, vem muito uma cooperativa, uma associação, uma ONG, mas eu posso encontrar uma empresa privada com um sistema de gestão orgânica também. É muito da cultura da empresa. Certo? Questões? Tranquilo? Aí uma pergunta que a gente poderia fazer. Alisson, quer dizer então que uma estrutura ela vai ser ou uma ou outra? Eu não posso ter uma estrutura mista, híbrida, não é? Por isso que eu coloquei esse desenho com esse corte aqui. Ó. Isso quer dizer que eu posso identificar uma organização que nesse momento temporal ela tenha algumas características das duas, algumas mecanicistas e algumas características do modelo orgânico, porque ela está em transição desse processo de estrutura, entende? Como isso poderia se dar? Eu tenho aquele gestor que tem essa prática, mas eu tenho outro gestor que tem outra prática. Não é da cultura toda, porque tem uma diferença de prática, aqui ó, prática institucional para política, porque a política ela está institucionalizada, é cultura. Quando eu digo, não, a política, todo mundo vai tomar decisão deste modelo. Aí o gestor de marketing toma assim, o DRH. Mas quando eu digo, não, vocês têm liberdade. Aí eu tenho um de marketing, que ele é mais horizontalizado, mais compartilhado. Mas eu tenho, de repente, o gestor de finanças, por exemplo, que ele é mais centralizador. Então eu tenho algo híbrido, né? E aí a cultura, na verdade, é movida pela prática. E aí eu estou distanciando dessa política. Então eu posso ter uma organização que vem nesse sentido. Beleza? Então a gente avança. Aí, olha só. Lá na apostila, ainda dentro da estrutura, que eu gostaria de chamar a atenção, ela só faz uma observação no sentido que toda organização ela vai estar inserida em um ambiente. Eu acho que isso vocês já viram também em outras disciplinas. A gente vê muito isso em planejamento estratégico, em gestão estratégica, que a organização ela tem o microambiente e o macroambiente, ou seja, toda organização ela tem os elementos internos e os elementos externos, e são influenciados. E aqui a própria apostila traz alguns exemplos, a gente vai só citar alguns. O que ela chama de microambiente são aqueles, lembra da palavra stakeholders? Já falaram por aqui? Stakeholders são pessoas ou outras instituições que têm uma relação direta ou indireta com a minha organização. Por exemplo, cliente é um stakeholder meu, fornecedor é o meu, o contato direto ou indireto. Aí interno, colaborador, o acionista, stakeholder, pode ser pessoa ou empresa, ou um órgão governamental que tenha contato. E aí quando a gente fala de microambiente, são aqueles que eu tenho uma relação frequente. Por exemplo, cliente é relação frequente, fornecedor é frequente, distribuidor é frequente, certo? Isso forma o meu microambiente, tá? E o que é o macroambiente? Que aqui eu tenho macroambiente, as questões externas, ó. Por exemplo, questões econômicas, o dólar subiu, caiu, pode mexer com algum processo da estrutura da empresa. Pode, né? Por exemplo, questões geográficas, ecológicas. Tem alguns exemplos bem interessantes. E aqui vale a pena a gente dar uma paradinha só para refletir. Um exemplo. Quando a lei seca foi sancionada, que eu acho que a gente acompanhou um pouco, não faz tanto tempo assim, naquele momento, por exemplo, é um fator externo, porque eu não posso dizer assim, lei seca, não esteja sancionada. Porque qual é a diferença dos fatores internos e externos da minha empresa? É que o externo, o interno, o gestor, ele tem controle. Entende? Ele tem o controle. O externo, o gestor não tem controle, mas ele tem que estar atento. Por isso que ele tem que ter uma estratégia, porque o externo mexe com o interno. E são esses que a gente tem que estar preocupando. Então, há uma tendência acontecendo. Por exemplo, eu estou sabendo, eu sou um bar, trabalho como um bar, né? A minha empresa é um bar.
tem uma tendência acontecendo, porque a lei seca ela não vai ser sancionada da noite para o dia, né? Eu tenho que estar atento às questões, né? Tá uma tendência, e eu tenho que ter uma estratégia se isso ocorrer. Então, a lei seca foi uma oportunidade ou uma ameaça para um bar, por exemplo? Uma oportunidade ou ameaça? Mas para a tipologia do bar, ela pode ser os dois, mas para a empresa bar, ameaça. E o que é que os bares fizeram quando a lei seca? Porque se eu não posso fazer com que não ocorra, qual foi uma das estratégias que o bar fez, por exemplo? Alguém lembra? Uma que eu lembro era assim: ó, consumidor, deixe seu carro em casa. O meu bar tem o carro que vai deixar em casa. À noite você não vai deixar de beber. Entende? Só que antes não tinha esse serviço. E formas de continuar vendendo. Exato. Sem afetar a lei. Exato. Só que, onde eu quero chegar, que é isso que Laís diz, que antes eu não tinha esse processo para gerir, que é a gente está chegando agora no foco. E eu tive que criar um processo por uma questão externa, entende? Porque senão eu ia ter que, ia me afetar diretamente. Isso quer dizer, gente, que o externo... Eu nunca teria tomado a decisão de fazer, porque eu não ia estar me defendendo. Exatamente, porque eu tenho controle, né? Por exemplo, a gente percebe que aquilo está acontecendo. Eu tenho controle imediato do interno, mas o externo não. Um outro externo. Pegando ainda a lei seca, que Laís disse, pode ser os dois. Pode, por exemplo, a cooperativa de táxi foi uma oportunidade da lei seca. Cresceu, isso. Tá vindo a lei seca, então a gente pode criar a partir daí. Vamos lá nos restaurantes fazer parceria? Aumentando. Então, um fenômeno externo, ou econômico, institucional, social, pode ser ou uma oportunidade ou uma ameaça, depende do que é a empresa. Quer uma outra? O vírus H1N1, na época lá, foi uma oportunidade para que tipo de empresa? Lembra? Farmácia, álcool em gel. Gente, ninguém nem sabia o que era o álcool em gel. Hoje, passou o vírus e o álcool em gel está presente. Continua. Mudou a cultura, não foi da empresa, da sociedade. Olha o quanto a empresa não mexe com a sociedade e a sociedade com a empresa. Da forma externa? Externa e interna. Aí, o que é mais interessante é que o externo eu preciso criar e estabelecer gestão de processos. E o H1N1 foi uma ameaça para qual tipo de empresa? Ou de organização? Alguém lembra as mais assim, que foram afetadas negativamente? Alguém lembra, se recorda? Companhia aérea, a própria educação. Companhia aérea era um caos, né? Porque assim, imagina, fechou o avião, o que a gente vai fazer? A educação, lembro que a gente dava aula, não podia ligar ali, olha as estratégias, abre a janela, não precisa ligar o ar-condicionado, né? Então, são formas, o turismo, aquelas regiões que estavam mais afetadas, aí vinha uma política pública, né? Vinha as ações ali do governo para tentar amenizar. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a organização está no ambiente e existem fatores externos. E que esses fatores externos podem ser uma oportunidade ou uma ameaça. E sendo assim, eu preciso rever meus processos. Tenho que rever meus processos. Tem um estudo de caso que é bem interessante, que é do shampoo seda. Lá diz que a Unilever, que o shampoo seda é do grupo Unilever, o shampoo seda quase sai do mercado pela péssima qualidade que ele tinha. Então foi feito um grande estudo. E aí, tem muito, é bem interessante o estudo de caso, mas a síntese, qual foi a razão? Primeiro porque o produto já não tinha muita qualidade, mas olha que coisa louca que a gente pode dizer, não pode ser, isso é brincadeira. Fizeram uma pesquisa e disseram, a classe C, que era o foco do shampoo seda, começou a ter uma melhoria de renda externa, econômica. Com a melhoria de renda, parece uma coisa assim, né? E a gente está falando de Unilever, viu? Uma grande empresa, e não percebeu isso. Com a melhoria de renda, eles foram, esse público passaram a ir mais para cabeleireiro. Aí o cabeleireiro dizia, não compre seda, compre esse shampoo.
Aí a venda foi caindo. A venda foi caindo, por incrível que pareça. Aí o Seda começou a se reinventar. Não sei se vocês lembram que eles começaram a investir em propaganda com os cabeleireiros mais famosos de cada tipo de cabelo. Por quê? Porque eram os cabeleireiros que eles queriam atingir. Né? Porque tinha uma crítica dizendo, mas e o pessoal sabia quem era aquele cabeleireiro? O pessoal não, mas o cabeleireiro deles sabe. Entende? E aí eles começaram. Então, esse exemplo é só para dizer que o externo de fato define. Então, quando a gente tem essa característica, a gente tem alguns métodos que a apostila traz para a gente. Um método é o arranjo físico, que é o layout. O que é o layout? Aqui tem o layout de sala de aula. Qual é o layout que a gente está? Essa cadeira mais, né? De sala de aula, mas cada layout facilita ou não o processo. O que a gente está vivendo aqui é um processo. E a gente vai chegar já nessa definição. Mas se eu quisesse, eu poderia chegar aqui e dizer, gente, vamos fazer um círculo. Eu já estou promovendo um outro layout. Existem muitas informações, mas o que eu gostaria de uma forma mais objetiva o layout ele pode facilitar ou dificultar o meu processo. Quando eu digo processo, não é o processo jurídico montado de papel, é o processo sequência de atividades. Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso. Então, esse formato que a gente está aqui, ele pode me ajudar a atingir um objetivo. Mas se a gente fosse fazer um debate de um texto desse formato, poderia, mas se a gente fizesse um círculo, o objetivo não poderia ser melhor. Então, o layout, ele favorece. Só que no layout não é só essa questão do espaço físico, de como as cadeiras ou os móveis estão disponibilizados, mas iluminação, temperatura. Imagina, tem um grupo de colaboradores participam do processo produtivo no calor. O processo produtivo, ele é penalizado. Cores. Às vezes a gente está num local que as cores acabam também influenciando. Então, quando a gente traz layout, os alunos de administração dizem, mas professor, o que é que tem a ver layout? A gente é arquiteto. Não é para a gente estar calculando os espaços, mas é que um gestor, ele pode olhar para aquele espaço e, com simples mudanças, o processo ser mais otimizado. Vamos pegar alguns modelos de layout. Por que será que nos grandes supermercados a padaria fica lá no final? Porque pão é uma coisa que eu como todo dia, né? Só que para eu comprar o pão, eu atravesso o supermercado todo. Aí vai ver todas as ofertas. Aí eu vejo várias coisas e saio comprando, né? Não é um erro. É tão interessante, vocês já prestaram atenção, mas uma vez eu estava indo lá no shopping, mais de uma pessoa, aí eu subi numa loja, na Renha. Aí subo a escada. Para subir, mas para descer, eu estou no terceiro andar, né? E aí desço. Só que para eu descer para o próximo, não é a escada que está do meu lado, seria mais fácil, porque eu faço e sigo. Que a do meu lado é para subir. Eu tenho que dar um giro no andar para pegar para embaixo. Aí você diz, mas é uma lógica pronta. Por quê? Tem gente que nesse giro vê e compra. Exato, induz a comprar. Então, é o layout ali, pronto, estimulando a estratégia. Em bancos tem muito isso. O gestor principal, assim, o gestor geral do banco, o gerente, está lá no fim, a mesa dele é no fim. E imagina, se o gestor geral, o gerente geral do banco está no início, o que é que vai acontecer? Todo mundo que chega vai para ele, né? Aquelas mostra até um nível hierárquico, porque só chega para o gestor o que de fato é para chegar no gestor. Tem que passar por pessoa. O que é mais operacional chega para o primeiro, aí se Laís não conseguiu, passa para socorro. Se socorro não é da competência socorro, é do superior. Fernando. Eduardo é gerente geral. Certo? Então, o arranjo físico, tranquilo, ele vai me ajudar a justamente repensar em como é que o processo ele pode ser melhorado. E sempre, às vezes, a pessoa pensa, mas vou ter que fazer uma construção? Não, às vezes até mudar o posicionamento do meu computador. Eu vou fazer com que aquela pessoa produza mais. Então, é pensar juntos. Tranquilo? A função aí
Arranjo físico. Aí, olha, gente, aqui eu não quis trazer, mas lá na apostila, vocês dão uma olhada. Tem alguns modelos de layout. São vários. Eu não quis trazer por seguinte, não há o modelo ideal. O modelo é aquele que é estudado pelo processo. Que se adapta, no caso, à organização. Exato, que se adapta à organização e ao objetivo do processo. Vamos pegar um bem curioso, telemarketing. Veja lá como é o modelo. É tanto que quando a gente liga, às vezes muito escuta a pessoa que está do lado. Então, telemarketing vai ter uma sala grande, todo mundo um ao lado do outro. Aquele layout é cabível para o processo. Mas se fosse uma atividade de concentração de relatório, você acha que ia ter aquele layout, ia ser cabines mais individualizadas, não é? Porque a função é outra, a atividade de entrega é outra. Se você pega, o objetivo é outro, daquele processo. Se você pega, por exemplo, centrais jornalísticas, se você prestar atenção, são ilhas. Eu tenho essa ilha, que é um círculo com 5 cadeiras. Aí eu tenho outra ilha, já é outro layout. Cada ilha é um ponto do processo, uma etapa, outra etapa. Mas o que define? Quer dizer que a ilha é mais inovador? Não. De repente... É uma metodologia mais fácil de se trabalhar. Perfeito. É a metodologia mais fácil porque o processo, ele flui melhor nessa metodologia, nesse método, certo? Então eu não quis trazer, porque ia repetir, a gente tem pouco tempo. No caso, naquela organização, mas se for em outro, já aquele modelo já não pode não funcionar, mesmo que seja muito similar. Perfeito. Porque aí o que é que ocorre? Tem muita gente que pensa assim, olhei aquele modelo layout, se funciona aqui, vou fazer igual. Mas a natureza do processo é outra. Ou é o mesmo processo, mas as pessoas se adequam de forma diferente, certo? Então, não há o melhor modelo de layout. Há o processo e eu tenho que fazer esse estudo de otimizar, de adaptação, tá certo? Seguindo. Então, aqui, todo trabalho importante realizado na organização faz parte de um processo. Tem 2 textos lá, que a gente botou até para complementar, mas é do Gonçalves, que eu acho bem interessante, que é: as empresas são coleções de processos. Se a gente para e pensa, o que é que o gestor faz? Puxando até todas as organizações. Processo. Aqui eu estou fazendo um processo, uma etapa de um processo. Cada parte é uma etapa de um processo, que tem inputs, recursos, né? A gente vai ver aqui que tem pessoas envolvidas, que tem um local envolvido, que tem um layout envolvido. Então, hoje, eu digo muito aos meus alunos que gestão de processos, todo gestor tem que ter essa competência, porque o gestor ele tem que saber quais são os seus processos principais, tem que saber onde é que ele começa, onde ele termina, não é? Quais são as principais atividades dele, quais são os recursos, aí tem muito essa palavra, quais são os pontos de gargalo. Gargalo é os entraves, os limites, que pode ser melhorado. Aquela etapa pode ser feita melhor. Às vezes um gargalo é uma pessoa que ela poderia estar colaborando melhor em outra parte do processo. Só essa mudança já melhora, já faz a diferença. Por exemplo, o layout. Mudamos o layout. Era o gargalo. Então, só a mudança do layout, o processo já está melhor otimizado. Laís, ia falar? Tranquilo? Então, não existe um produto ou um processo oferecido por uma organização sem o processo empresarial. Então, tudo está envolvido. E o que eu gostaria de chamar a atenção é isso aqui, missão institucional. Quando eu vou fazer um planejamento estratégico, que é a ideia da minha organização. Quando eu tenho um planejamento estratégico, quais são os itens? Lembram que tem um planejamento estratégico? Os elementos que fazem parte de um planejamento estratégico? Socorro está assim. Então, vamos lá. Por exemplo, vou lembrar de um. Visão. Quem lembra do outro? Puxando na memória. Visão, missão, lembram disso? Princípios, valores, tudo faz parte do planejamento estratégico. Objetivos, meta, estratégia. O que é a missão? É a razão de ser daquela organização em sociedade. Por exemplo, qual é a missão do IFPB? Formar profissionais a partir do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, quando eu pergunto assim, qual é a missão dessa organização pública aqui em Araruna? Quando eu respondo isso,
ela está para quê? Para entregar o quê? Isso é a missão dela aqui. Então, por que eu trago isso? Porque os processos da empresa devem girar para fazer acontecer a missão institucional. Olha como é importante gestão de processos, porque plano estratégico eu vou idealizar, mas só vai acontecer pelos processos. Os processos é que vão fazer materializar a missão, certo? Isso aqui foi mais para a gente trabalhar. Aí, existem vários conceitos de processo, lá na apostila tem, só para a gente chamar a atenção. Processo tem inputs, que são as entradas, certo? Essas entradas são o quê? Os recursos. Recursos humanos, recursos materiais, recursos tecnológicos, por exemplo, para fazer a cadeira. Para eu elaborar essa cadeira, o processo de produção da cadeira, eu preciso de quê? Quais recursos dessa cadeira? Quais os recursos, olhando assim para ela? Matéria-prima, recursos materiais, marcenaria. Sem isso eu não vou ter a cadeira. Então a gente pode listar mais coisas. Tecnologia, pessoas. Como é que eu vou fazer ela sem pessoa? Não é? Infraestrutura. Então eu vou pegar esses recursos e vou colocar umas etapas. Então, primeiro vem para cá, depois vem para cá, e a cadeira está sendo construída, que é agregar valor. O que é que vai sair pronto? A cadeira. Então, o que é o output? É a cadeira, que vai ser entregue a um cliente. Então, essas três palavras são chave na definição do processo, que é entrada, um conjunto lógico de etapas e a saída, que é o produto ou serviço. Então, o que é a transformação? É cada etapa para transformar a cadeira. Primeiro vai ser feita essa parte, depois vai ser feita a parte do encosto, depois do assento, depois vai colocar a rodinha, cada parte, certo? E aí eu vou chegar na saída. Quando eu tenho essa definição, eu tenho aqui, os elementos que representam o processo, que eu acabei de falar aqui, Eu tenho primeiro as entradas, que são os recursos, certo? A transformação, que são esse conjunto de etapas, a saída, e todo o processo tem um objetivo. Todo o processo tem um objetivo. Qual é o objetivo? Produzir a cadeira. Qual é o objetivo? Selecionar o candidato nesse processo seletivo, certo? E olha a entropia. O que é a entropia? O gargalo do processo. Gargalo é o que está dando errado. Todo o processo ele tende à entropia, que é normal. Só que cabe ao gestor estar atento a esses pontos de entropia. Por isso que aqui a entropia está para baixo, na transformação, certo? Tem o controle e avaliação e o feedback. Então, esses são os elementos presentes no processo. Só que o gestor gera vários processos. E cada um tem esses elementos aqui. Tranquilo? Dúvidas? Então vamos seguir. E para a gente já ir aqui para alguns outros elementos que a gente só complementando, são, aqui, que isso aqui eu vou sintetizar. Existem processos internos e externos. O que quer dizer isso? Que eu estou na minha área, trabalho na área de compras de uma organização pública. Terão processos que ele vai começar e terminar dentro da minha área, no meu setor. Ele tem o início, os inputs, a transformação, as etapas e a saída. Vai ter seus pontos de entropia, seu controle, avaliação e o feedback. Só que muitos processos, ele vai começar no setor e passar por vários setores. Entende? Que são o processo que rompe com as fronteiras. Por exemplo, começou na área de compra, passa pela área de finanças, passa pela área de marketing, volta para a área de compra. Várias etapas são distribuídas nas áreas. Só que a gente, quando visualiza isso, não consegue perceber. Por isso que a gente tem que desenhar o processo, que é um fluxograma, que a gente vai ver já já. Mas, por hora, é que existem processos que são intraorganizacionais, ou seja, ultrapassa a barreira das fronteiras. Tranquilo?
ou começa e termina dentro do setor, ou envolve vários setores. E o fluxograma é justamente um outro método que vai fazer com que eu desenhe o processo. E por que é importante desenhar o processo? Porque tem gestores que só conseguem intervir, ou seja, tomar uma decisão quando desenha. Gente, é tão interessante, tem gestor que se assusta porque nunca percebeu que o processo dele tem aquela dimensão. Tem gestor que não sabe nem onde começa e termina. Tem gestor que diz, mas me diz, quais são as etapas do seu processo? Não sabe dizer. Aí eu pergunto, como faz gestão desses processos? Por isso que é delicado, a gente tem essa disciplina durante todo o semestre, no curso de administração, então a gente trabalha do início ao fim na empresa. Eu mando o grupo e a gente vai fazendo cada ponto. E nas entrevistas, os grupos vêm com relatos que a gente fica sem acreditar. Mas é a ideia de trabalhar muito pelo instinto. Então, quando a gente vai observando, a gente vai podendo. É aquela história, eu não consigo intervir, até consigo, mas de uma forma mais científica, mais assertiva eu tenho que primeiro levantar a realidade para ter mais propriedade de intervir. Né? Isso é o que o gestor faz. Então, o fluxograma é essa leitura aí da realidade, tá? E aqui eu tenho alguns modelos, tá? Isso aqui, vocês vão ver lá na apostila, o que é importante para a gente é que existem várias simbologias. Cada uma delas vai me dizer o que é a parte do fluxograma. Isso aqui é interessante, que é técnica. Certo? Isso aí a gente vai trazer na nossa avaliação, certo? Para a gente, de uma forma simples, mas isso aí é pura técnica. Por exemplo, o fluxograma, ele começa e termina com esse símbolo. A gente vai trazer uns exemplos. O início e o fim, ou seja, onde começa e termina, eu já detecto. As ações, por exemplo, primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso, que é a transformação que a gente viu naquele símbolo, são os retângulos. Que eu tenho que colocar com ação, com verbo no infinitivo. Atender a ligação, entende? Tirar as xerox, imprimir o formulário, com verbo no infinitivo, porque é uma ação. Uma ação por retângulo. Se botar duas, já começa uma confusão. Cada ação num retângulo. Então isso quer dizer que, se no meu processo de produção da cadeira eu tenho 10 etapas, o meu fluxograma da produção da cadeira tem 10 retângulos. Certo? Beleza? E ponto de decisão, losango, que é, nesse ponto, vai fazer isso ou isso. Se for isso, o fluxo vai para um lado. Se não for, vai para o outro. A gente vai ver um exemplo. A seta, a decisão, certo? A seta, que é o fluxo, o caminho. O documento, que é esse símbolo, por exemplo, imprimiu a nota fiscal. Aí vem esse símbolo. O que? Emissão de documento. E o conector é esse círculo. Detalhe, aqui estão os principais, os mais usuais, mas existem bem mais, tá? Aqui, por hora, esse nos supre. Aí, olha só alguns exemplos. Algum exemplo já com duas tipologias principais. Eu tenho o fluxograma vertical, que é aquele que inicia e termina no mesmo setor. Se a gente olhar para isso aí, eu, enquanto analista de processo, eu já tenho que ter essa leitura. Eu já sei que ele começa e termina. Eu posso botar início, fim. E que ele passa por essas etapas. O que é retângulo é etapa. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto é esse? 9, 10, 11. Etapas. Ponto de decisão. 1, 2, 3. Ponto de decisão é sempre uma pergunta que me leva para o sim ou não. Entende? O cliente já tem um cadastro? Sim. Se sim, vai para um lado do fluxo. Se não, fazer o cadastro. Aí volta. Entende? É isso que é o ponto de decisão. Aí vocês dão uma olhada nesse exemplo. Ó, os conectores. Daqui, ele vem para cá. Então, o círculo, para não puxar uma seta e ficar esteticamente, eu uso os conectores, que são os círculos. Por que isso é importante, gente? Porque eu materializo o que está no abstrato. E é aqui que eu começo a perceber a complexidade que é gerir os processos.
por onde ele passa. Aí eu começo aqui a fazer análise. Por exemplo, todas essas etapas realmente são importantes ou eu posso reduzir para otimizar? Ou será que não falta uma etapa para otimizar? Porque a gente pensa que otimizar é só tirar. Ou as pessoas que estão envolvidas nessas etapas são elas mesmas? Ou tem sobrecarga de trabalho em poucas pessoas, mas aqui a gente faz uma análise em cima de um método, é diferente, eu acho, entende? Então, quando a gente vê isso da realidade, eu posso fazer a análise. Tranquilo? Isso é um tipo. O outro é esse, ó, que é bem mais usado. O global. Qual é a diferença? O fluxo ele passa por vários setores. O anterior, ele começa e termina. Aqui, ó, eu tenho o A, setor de compras, documentos, finanças, ordenador, licitação. Esse fluxo ele é bem mais complexo. Ó. Então, no setor de compras, ele faz 3 tarefas, 3 etapas. Já no documentos, já no ordenador, 1, 2, 3. Já na licitação, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu percebo a visão sistêmica que o gestor tem que ter. Sabe por quê? Porque se eu olhar só para o meu quadrado, por exemplo, eu sou da licitação. Eu olho só para o meu quadrado, entende? Mas se o gargalo tiver no compras, como é que eu vou agir? Isso, você todo vai bater, vai assim. O processo ele vai sempre ter o gargalo. Por isso que a gente, na gestão pública, eu sei que tem muito essa ideia aí, só a tarefa, não é? A gente tem que enxergar isso, a gente tem que enxergar o processo na totalidade. Eu sei que é cultura, não é? Mas é possível, com certeza. Lá aqui no IF é uma organização pública, mas a gente conseguiu até implantar no campo professor um setor de gestão de processos. Mas é muito também de quem tem a concepção de gestão dessa política, não é? Mas é possível fazer, porque sempre pensar na melhoria, não é fazer mais rápido, mas é criar um padrão, tá? Isso aqui, tranquilo, a diferença, tá? Aí, uma dica para a gente ir já. O outro método é o formulário. Formulário é captar informação para gerir o processo. Formulário todo mundo já preencheu um. Ali eu vou colocar meus dados, mas como eu posso transformar esses dados e gerir melhor o meu processo? Aí a ideia do formulário o formulário ele está bem estruturado, esteticamente. Quantos formulários a gente já não pegou que coloca lá nome, aí só dá um espaço, aí você preenche ali e às vezes, quando você vai precisar do dado, pega o dado está errado porque não foi tão confortável para a pessoa ao digitar ou a escrever. Então, a ideia do formulário é tentar fazer, nessa etapa do fluxo, em quais momentos eu posso usar formulário para otimizar o fluxo. Ou, de repente, está um formulário que não é necessário, isso está sendo um trave do fluxo. Ou a presença de um pode facilitar. Tá? Então, formulário é um outro método, mais simples. E esse outro é o diagnóstico organizacional. O que é o diagnóstico? Quando eu vou numa organização e vou tentar medir a saúde daquela organização. Por exemplo, quando a gente vai no médico, não sei o que eu estou sentindo. Só sei que eu não estou bem, aí vou para o médico. Doutor, não sei o que está sentindo, mas eu não estou muito bem, assim, aí começa a fazer um diagnóstico, né? Mas me fale, o que é que você está sentindo? Aí vou relatando. Mas alguma coisa, vai relatando. Se o médico, ele vai passar alguns exames que vai me ajudar a cruzar, porque eu não posso passar uma medicação sem saber o que a pessoa está sentindo. Essa é a visão do gestor. Como é enquanto gestor, eu vou dizer, faça uma pesquisa de clima. Mas como eu vou dizer que a solução é uma pesquisa de clima, se eu não sei o que é que a organização está sentindo? Então, o diagnóstico organizacional é justamente eu entender aquela realidade, fazer o levantamento dos pontos fortes e fracos daquela organização, do que há externo, de oportunidade e ameaça, e a partir daquele levantamento da realidade, ver quais são as principais medicações. Aí eu posso dizer, que é justamente isso, eu posso dizer, agora eu vou dizer com mais segurança que o problema dessa organização está no marketing. Então, faça um plano de marketing. Porque foi feita a pesquisa para saber... Porque foi feito esse levantamento. Então, é diferente, entende? Aí olha qual é o grande problema, que os gestores não têm tempo, que a organização não tem prática. Porque
Planejar já é difícil, né? Porque vocês já falaram isso. Tem que primeiro planejar, para depois organizar, para depois as funções controlar. E diagnóstico é antes do planejamento. O que é que a gente sugere aqui? Quer fazer um bom planejamento? Faça o diagnóstico antes. Por quê? O diagnóstico vai te alimentar. Eu vou conhecer aquela realidade e vou fazer um planejamento mais assertivo para aquela realidade. Não é 100% certo, porque gestão não é 100% certo. Mas, com certeza, se faz um planejamento com base no diagnóstico, é bem mais assertivo do que fazer um planejamento sem diagnóstico. E o diagnóstico, ele pode ser feito na empresa como um todo, mas ela também pode ser feita só na diretoria, só na gerência. Por exemplo, eu estou tendo um problema de gestão financeira. Então vamos fazer o diagnóstico da gestão financeira. Então eu posso fazer mais pontual. Eu estou tendo um problema no processo de vendas da empresa. Então vamos fazer um diagnóstico do processo de venda. Certo? Então eu posso fazer do macro ou do micro. E aqui, algumas características da estrutura. Vocês podem ver lá na apostila que existem alguns modelos a apostila às vezes vai um pouco, depois volta, mas isso são os tipos de organograma. Eu não trouxe aqui, mas naquele sentido, tem na apostila, eu fiz a chamada, vale a pena, certo? Por causa do tempo, mas tem vários tipos de organograma. Tem aquele mais vertical, como a gente falou, tem o mais horizontal, tem o geográfico, tem o matricial. Mais uma vez, não há o melhor. O que há é a cultura da empresa. Ela expressa isso. Porque as pessoas dizem muito, tem um que é o circular, parece uma mandala. A pessoa, que tão bonito, vou ocultar ele. Aí eu digo... Às vezes a união não leva a fazer um bom funcionamento. Exatamente. Aí eu falo, o que adianta eu ter um modelo circular? Porque quando eu olho para o modelo circular, para mim me dá uma prática de gestão, de tomada de decisão compartilhada, dialogada. Mas quando eu vou, é tudo centralizado, de cima para baixo, a prática. Então, é melhor você ter algo que represente a realidade. Porque o colaborador ele vai saber perceber isso. Entende que é só ilustrativo. Então, é melhor colocar o vertical, porque a cultura é vertical, e o vertical não é que é errado. Entende? Então, dê uma olhada, mas a dica principal é essa. Que o organograma representa a estrutura e a cultura da empresa, certo? Que influi na tomada de decisão. E aqui, pessoal, a gente tem alguns... Aí a gente já entra nessa parte mais final, que é da tomada de decisão. Tudo isso que a gente tem dialogado é que existe uma estrutura organizacional, que essa estrutura, parte da organização, que essa estrutura ela tem uma gestão de processos e que essa gestão de processos tem um conjunto de métodos, que foi o formulário, o fluxograma, o layout, certo? O diagnóstico. E isso me ajuda a tomar a decisão. Aí existem alguns modelos de tomada de decisão que a nossa apostila traz. Eu só gostaria de também destacar aqui que esses modelos têm muito da personalidade do líder, certo? E também expresso da cultura. Só que, às vezes, eu tenho uma cultura que pode ir para um lado mais centralizador, mas eu posso ter um líder que toma uma decisão mais democrática. Ou ao contrário, certo? Então, dê uma olhada também nessa parte, certo, da apostila, que ela vai vindo para esses modelos aqui, né? Modelo clássico da burocracia. A decisão, ela é com base econômica. Quando eu vou aqui para modelo administrativo, ela é mais descritiva. Quando é mais comportamental, entra a ideia do comportamento do líder, certo? Então, há essa variabilidade. Esse nível estratégico já é de conhecimento de vocês. Toda organização tem o estratégico, o tático e o operacional, independente se é pública, privada, terceiro setor, vai ter sempre esses níveis. Qual é a diferença aqui? É o tipo de decisão. Quem está no estratégico vai tomar uma decisão mais estratégica de política, de diretrizes da empresa. Quem está no tático vai tomar uma decisão mais de diretrizes táticas, né? De gerência de RH, de nível de traduzir o que é estratégico para o operacional. Então, cada nível desse vai ter um tipo de decisão diferente. Quem é estratégico tem uma natureza, quem é tático tem outro, operacional tem outro. Tranquilo? Então, cada nível carrega esse item diferente. E
Pensamento linear e pensamento sistêmico foi o que a gente falou agora há pouco. Tomar uma decisão com pensamento sistêmico, eu tenho um olhar do todo. Eu posso também tomar uma decisão com pensamento linear, que é olhando para o ponto. Certo? Tudo vai diferenciar. Claro que quando eu tomo uma decisão com um olhar sistêmico, é uma decisão muito mais madura. Lembra que a gente falou? Eu posso enxergar o processo, só esse recorte, e tomar minha decisão. Como eu posso enxergar o processo no todo e tomar a decisão. Entende, André? Que é uma decisão com mais propriedade, porque eu tenho um entendimento macro da organização. Então, quando a gente vem o processo decisório mais sistêmico, eu tenho esse entendimento mais evoluído, tá? E aqui, ó, os pontos finais da apostila que dialoga liderança e processo de decisão. Que é que eu quero chamar a atenção, aquilo que a gente falou agora há pouco. Cada líder vai ter um perfil. Tem um líder autoritário, tem um líder democrático, tem um líder paternalista, tem um líder relaxado, que cada atitude de liderança vai me levar para um modelo diferente de tomar decisão. Tem líder, por exemplo, que é democrático, que chama a equipe para tomar e dialogar a decisão. Tem líder que é autoritário, que já não quer que a opinião que não quer e é de cima para baixo. Isso, nem chama, né? E já traz goela abaixo, né? Quer dizer, é de cima para baixo. É isso e sem diálogo. Então, esse é o link que a gente tem que, certo, traduzir. E os dois últimos é a informação para uma vantagem competitiva, que é quanto mais informação, mais eu sou seguro para tomar decisão. Lembra do diagnóstico? Quanto mais eu investigar, mais informação eu vou ter. Então, mais seguro eu vou ter tomar a decisão. Quanto mais informação, gente, por isso que a pesquisa é importante dentro das empresas hoje. Quanto mais eu investigar sobre o meu cliente, mais eu vou conhecer sobre ele, mais poder eu vou ter sobre a informação. Então, a decisão ela vai ser mais assertiva. Então, quanto mais eu conheço, e não tem outro conhecer se não for pela pesquisa, certo? Então, a informação ela é muito valiosa. E a comunicação, que aí a gente fecha, que é, se eu tenho a informação, mas só isso não é necessário se eu não sei fazer a comunicação. Não é? Porque tem empresa organização que fez bem o diagnóstico, coletou bem o dado, mas quando ela vai se comunicar, mete o pé pela mão, não sabe. Não sabe explicar o que entendeu. Não sabe explicar, não sabe fazer orientação, por exemplo. Fez todo aquele mapeamento do processo, redefiniu, disse, agora nosso processo vai ser otimizado, todo mundo vai passar a seguir esse modelo, só que ele fez essa comunicação da forma errada. Como é que a equipe vai comprar essa proposta? Certo? É bem complicado. E esse último mesmo, que é, existe uma diferença entre processo decisório em organizações públicas e processo decisório em organizações privadas, né? Em cima de tudo isso que a gente falou, porque quando a gente tem uma cultura do público, existem processos, normas, diretrizes que vão me dar uma condução, estilo de liderança. Quando vai para o privado, é um outro ritmo, né? Bem diferente, e ditam a tomada de decisão diferente, certo? É tanto que quando as pessoas passam no concurso público e vêm do privado, quando chegam, né, os mais antigos, vai com calma, né? Ah, não é assim não, você está produzindo demais, mas porque são ritmos, né? E a gente sabe que tem que haver cada vez mais atingir as metas, atingir os índices, tá? Então, fechando, gente, assim, eu sei que é muita informação, mas a lógica é essa, certo? E existe a estratégia materializada, tem a estrutura, que os processos giram em cima dessas estruturas, e eu vou sistematizar essa estrutura, esse processo, a partir dos métodos, tá? Lembra lá de como é formado o processo, o conceito de processo, quais são esses métodos que a gente viu aqui. Tudo que eu terei aqui está lá no material base, vou colocar essa apresentação também lá na plataforma. Se vocês tiverem alguma sugestão, né, assim, entre essa semana e a semana da prova, vocês me falam que a gente vai estar também providenciando. Certo? Se tiver alguma dúvida também, tem lá a Valquíria, né, e a Amanda, nossas tutoras,
E alguma dúvida, assim, em relação, claro que isso aqui é uma síntese, mas esse é o eixo, certo? Que a gente vai seguir. Dúvidas, sugestões? Tranquilo? Tá ótimo. Então, gente, foi um prazer, assim, conhecer vocês, assim, proximamente, né, presencialmente. E qualquer coisa que vocês precisarem, não só nesse período, mas no futuro próximo, assim, para a vida, certo? E que eu puder colaborar, vocês contem comigo, tá certo? Tem meu e-mail lá, tem os contatos. E bom final de semana.